Deus abençoe. Amém. Se você já sentiu, também é alto, se você já sentiu a presença do Espírito Santo nessa noite, você vai dar um glória a Deus. Tiago. Obrigado. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a igreja, os nossos visitantes, os que nos acompanham online, pelas plataformas digitais, em tempo real, ou que vai estar assistindo depois. Que Deus possa continuar nos falando. Que Deus possa me usar para Ele continuar transmitindo a mensagem que Ele já tem transmitido. Deus colocou um tema no meu coração, e se Ele não tivesse colocado um tema, eu já teria, através do Ministério de Louvor. O tema que Deus colocou no meu coração é curados, mas salvos. Se vocês prestarem atenção no tema, vocês vão ver que Deus já está falando desde o começo do louvor. Curados, mas salvos. Existem pessoas que foram curadas, mas será que todas as pessoas que foram curadas foram salvas? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Enete por mais uma vez me convidar, me permitir estar aqui com essa responsabilidade, mas com esse privilégio. Agradeço aos irmãos que sempre oram por nós, nos incentivam, a irmã Cristina que nos contacta, e que Deus continue falando. Curados, mas salvos. Abra sua Bíblia em Lucas 17. O texto é um texto conhecido e ele vai a partir do versículo 11 até o 19. E os irmãos fiquem com as Bíblias abertas, porque nós vamos estar meditando dentro do texto. Vamos lendo alguns versículos e vamos meditando, tirando aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos essa noite. Lucas 17, de 11 a 19, está ali na projeção para quem não está com a sua Bíblia. E os irmãos me acompanhem, por gentileza. Verso 11, Jesus estava a caminho de Jerusalém, na divisa entre Samaria e Galiléia. No verso 12, ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele, mas ficaram a certa distância. Verso 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Só para a gente entender um pouquinho, hoje a gente não vive nos nossos dias essa doença chamada lepra. Pelo menos eu não sei, Alessandra, existe? Você encontra isso hoje? Não, a gente não vê mais, a lepra. Mas naquela época a lepra era uma doença comum. E para a gente entender, estudando a palavra e meditando nessa palavra, a lepra era um símbolo, uma materialização física do pecado. As pessoas que tinham lepra, normalmente eram porque estavam pagando por algum pecado. E algumas coisas me chamam a atenção nesses 3 primeiros versos que nós lemos. O texto diz, no verso 12, que eles ficaram a certa distância. Por que, irmãos, que eles não se aproximaram de Jesus? Por que que eles preferiram ficar à distância quando eles estavam com a possibilidade de estar bem próximo de Jesus?
Talvez a gente lê alguns textos da Bíblia, mas quando a gente não analisa ou não estuda, a gente não percebe alguns detalhes. E a gente precisa aprender a ler a Bíblia buscando os detalhes. Por que que esses homens, 10 leprosos, que precisavam de uma cura, precisavam ser curados, não se aproximaram, mas gritaram: tem piedade de nós? Por que que muitos irmãos estão física e espiritualmente doentes, mas preferem continuar à distância de Jesus? Os irmãos já passaram para perceber, olhar a vida de algumas pessoas, elas estão ali no fundo do poço, podendo chegar próximo de Jesus, mas preferem continuar no fundo do poço. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu acredito que conhece. Temos muitos em nossos meios. E a gente precisa entender o porquê que essas pessoas não se aproximam de Jesus quando Jesus está dando a oportunidade, como Ele deu para aqueles leprosos que estavam lá. Existe muita gente, irmãos, que precisam da cura. Tem muita gente doente. Nós passamos pelo momento que muita gente não conseguiu passar, mas graças a Deus muitos também passaram. Muitos foram curados, né? A gente, quando vê os informativos, eles falam muito mais do número de mortos do que os números de sobreviventes, de curados, de sarados. Mas a gente precisa entender que tem muitos ainda que precisam ser curados. E tem muitos que não vão se aproximar. Sabe por quê? Tem vergonha. É um pecador e aí tem vergonha do seu pecado. Tem muitos que não vão se aproximar porque tem medo. Tem medo do que eu e você podemos falar. Aquele fulano está se aproximando de Jesus agora. Tem muitos que não vão se aproximar com medo de serem julgados. Porque às vezes a gente julga também. Como quando a gente não deveria nem pensar em julgar. Quando a gente deveria nem pensar em falar nada, a não ser glória a Deus porque Ele está vindo. Tem muita gente, irmãos, que não se sente apta para se aproximar de Jesus. O seu pecado a consumiu de tal forma que ela acha que Jesus não vai dar atenção. Mas não é assim que a gente vê na história. Jesus quer curar. Ele quer te tirar da onde que você está. Mas Ele quer fazer mais. Ele quer algo além da cura. E eu preciso falar algo que é muito importante para vocês. Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero falar para você que ainda não aceitou Jesus, ou aqui na igreja, ou que esteja em casa. Existe um texto bíblico que eu quero que você guarde. Lucas 9, 26. Se a irmã puder colocar, Lucas 9, 26. Está ali para vocês acompanharem. Lembre-se sempre desse texto. Se alguma coisa te deixa ou te impede de se aproximar de Jesus, lembre-se desse texto. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, Jesus, se envergonhará dele. Não esqueça disso, irmãos. Visitantes, amigos, quem nos acompanha, que ainda não aceitou Jesus. Cuidado, Deus pode ter vergonha de você. Não tenha vergonha do que você já fez ou faz. Se você precisa de Jesus e precisa da cura de Jesus. Eu quero que essa noite seja uma noite de salvação, como já foi cantado e falado.
Então não esqueçam desse texto, e eu preciso falar uma outra coisa que é muito importante. O texto até onde a gente leu fala que 10 leprosos se aproximaram a uma certa distância e pediram a piedade de Deus, de Jesus. Sabe por que muitas pessoas não se aproximam mais ainda para ter intimidade com Jesus, para receber Jesus nas suas vidas? Porque muitas pessoas só querem a bênção e não querem o Deus da bênção. Tem muita gente que só quer a cura, mas não quer a salvação. Não quer ter compromisso com Deus, compromisso com a igreja, não quer ter compromisso nenhum com o evangelho, mas quer ser curada. Tem muita gente assim, irmãos, que só pensa naquilo que ela pode ganhar. A gente precisa pensar além da cura, na nossa salvação. Curados, mas salvos. Qual é a sua condição hoje? Em que condição você está hoje? Talvez você já foi curado, mas será que você já é um salvo em Cristo Jesus? Eu quero dizer para você, Deus se preocupa com cada um de nós. Não é à toa que Ele deixou a sua palavra, não é à toa que Ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele quer me salvar e Ele quer salvar cada um de vocês também. Ele não quer apenas curar. Até porque, irmãos, nós podemos, por consequências dessa vida que nós vivemos hoje, pelo pecado ter entrado no mundo, nós podemos morrer de uma doença que não tem cura. Isso pode acontecer. Jesus falou, vocês vão ter momentos de dificuldade. Isso pode acontecer. Mas e aí, se a gente morre sem a cura? O que vai ser de nós depois da nossa morte? Por isso que a gente precisa se perguntar, curados, mas salvos? Porque mesmo que não seja curado, eu preciso ser salvo. Eu quero muito que Deus te cure e te salve. Mas mesmo que você de repente não seja curado, você pelo menos tem que ser salvo. Porque se aí você, passando dessa vida, você tem uma eternidade com Cristo. Quantas pessoas hoje estão precisando de Jesus, mas preferem ficar distantes? Quantos irmãos poderiam estar aqui conosco, mas preferem ficar distante? Não estou aqui julgando ninguém não, só estou comentando para a gente possa entender o que eu quero falar. Tem muita gente que poderia estar aqui conosco também, mas prefere ficar distante. E a gente tem que entender que cada um tem a sua opção de escolha. Ninguém tem que vir à igreja obrigado. A gente falou um pouco disso lá em cima, né, Sandra? A gente tem que vir por prazer, por amor a Jesus, por amor à causa dele, à obra dele, aquilo que ele nos confiou. O que te impede de se aproximar de Jesus? Muitos preferem continuar entregues a todas as coisas que o mundo oferece. E a gente tem que lembrar que nós carecemos todos da cura, do perdão e da salvação em Cristo Jesus. O verso 13 ele fala, né? E eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. O irmão já parou para pensar, o que seria de você, o que seria de mim, se Jesus, nosso mestre, não tivesse tido piedade de nós? O que nós seríamos se Jesus, nosso mestre, não tivesse misericórdia de nós? Os irmãos já pararam para pensar? A gente precisa pensar. O que seria da minha vida? Onde que eu estaria se eu não tivesse encontrado Jesus? Ou
se Jesus não tivesse me encontrado, me resgatado. Jesus também quer fazer obra na sua vida. Continuando o texto, irmãos, no verso 14. Lucas 17, 14. Jesus disse, vão se apresentar ao sacerdote, e enquanto eles iam, foram purificados. Ou seja, foram curados. Embora à distância, eles foram curados. Eles não se aproximaram. Eles preferiram continuar distante, mas foram curados. E quando Jesus viu aqueles homens com aquela doença, Jesus já sabia que elas seriam curadas. Quando Jesus fala, vão se apresentar ao sacerdote, Jesus já sabia que elas seriam curadas. Porque a Bíblia não fala aqui pra gente que elas foram curadas antes, e aí Jesus depois falou. Pelo contrário, o que o texto fala? Ele continua falando e vai dizer que quando estavam indo, foram curados. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, irmãos. Se Jesus sabe do que eu preciso, se Jesus sabe do que você precisa, por que nós precisamos vir ou ir até Ele? Jesus nos conhece, Ele sabe todos os meus defeitos, mas por que eu preciso ir ou vir até Ele? Os irmãos já pararam para pensar? Por quê? Se Ele nos conhece, Ele sabe tudo, né? A gente aprende que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for da permissão de Deus. Não é isso, pastor? Deus está permitindo os meus caírem, mas Ele sabe quantos já caíram. Então, por que a gente precisa se aproximar de Jesus e ir além, ir até Jesus, buscar por Jesus? Por que nós precisamos? Primeiro, porque eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Primeiro eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Porque se eu não reconhecer que eu sou pecador, para que eu vou até Jesus? Porque Jesus, Ele não veio para me apenas falar isso, Ele veio para me libertar do pecado. Então se eu não reconheço que eu sou pecador, Jesus não veio para mim. Ele veio para vocês, se eu não reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que nós carecemos das misericórdias de Deus. Mesmo sendo curados, mesmo sendo perdoados, continuamos carecendo das misericórdias de Deus. Eu preciso reconhecer isso. Você precisa reconhecer isso. Que nós precisamos da misericórdia de Deus. Que nós precisamos do perdão de Deus. Mais do que tudo, até do que da cura, irmãos. Eu preciso mais do perdão de Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso do perdão de Deus. Porque se eu não for perdoado, eu não vou para onde Ele está. Então, além de reconhecer que eu sou um pecador, além de reconhecer que eu preciso da misericórdia, eu preciso reconhecer que eu preciso ainda mais do perdão de Deus. E eu preciso principalmente reconhecer que eu quero ser um salvo em Jesus Cristo. Eu quero receber a cura física, sim, mas principalmente a espiritual. E essa é uma decisão que cada um tem que fazer. É uma decisão individual.
Não existe como eu aceitar Jesus e levar a minha família para o céu, se eles não reconhecerem que precisam também de Jesus. Por mais que eu gostaria muito, e por mais que eu peça a Deus, e eu sempre peço, que eu quero estar com eles lá. Mas se cada um não receber Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente esse encontro não vai ser possível. Outra coisa importante em relação ao verso 14. Pode deixar no 14, tá? Obrigado. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu já falei que Jesus já sabia que eles seriam curados. Mas tem algo que a gente precisa saber nesse momento. A tradição da época diz que quando uma pessoa era curada, e no caso, aqueles 10 leprosos foram curados, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Por que eles tinham que se apresentar ao sacerdote? Era uma exigência da lei daquela época, para que aquelas pessoas curadas fossem reintegradas à sociedade. A lei daquela época exigia que os curados fossem se apresentar ao sacerdote para que eles fossem reintegrados à sociedade. Eu quero dizer para você que existe uma sociedade em que você precisa ser reintegrado. Existe uma sociedade que eu preciso ser reintegrado. É a sociedade daqueles que vão habitar o reino dos céus. Amém? Quantos querem ir habitar nesta sociedade ou neste reino junto com esta sociedade? Alguns levantaram hoje, irmãos. Eu acho que a maioria não quer ir, né? Espero que não tenha levantado a mão só porque não quiseram levantar a mão, mas que no seu coração tenha o desejo de querer ir. Eu quero estar nessa sociedade. E não existe, irmãos, outra forma de habitarmos essa sociedade se não formos curados e salvos por Jesus. Versos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Eu não vou entrar na questão do samaritano. De repente, Deus me dá outra oportunidade e a gente fala sobre isso. Eram 10 leprosos que precisavam de cura. Os 10 foram curados, mas apenas um voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Qual foi a sua atitude quando você foi curado espiritualmente falando? Qual foi a sua atitude quando você foi curado? Estou falando espiritualmente. Eu não estou falando de um problema físico, não. Estou falando na alma, ou da alma. Qual foi a sua atitude? Será que nós agimos dessa mesma maneira como esse samaritano? Voltamos para agradecer e nos prostramos aos pés de Jesus? Qual tem sido a sua atitude em relação ao que Jesus tem feito na sua vida? Como você tem agido em relação ao que Jesus fez e continua fazendo na sua vida? Irmãos, se a gente for olhar a nossa história, voltar no momento em que Jesus nos recebeu, a gente vai ver o quanto Ele tem feito. Quantas maravilhas Deus tem feito.
Passamos já por momentos difíceis, sim, mas quantas coisas boas Deus tem feito. A história de vida cristã é muito maravilhosa, porque até no momento de luta a gente dá glória a Deus. E a gente precisa aprender com esse único que voltou. A gente precisa ser mais gratos a Deus. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. A forma que você vai demonstrar a sua gratidão a Deus é pessoal, você que vai definir. Mas eu e você, nós precisamos mostrar a nossa gratidão a Deus. Deus, Ele escolheu nos salvar, nos curar, nos perdoar. E Ele escolheu nos amar. Se a gente não encontra nessas coisas elementos suficientes para darmos glórias a Deus, agradecermos a Deus, eu não sei quando nós vamos encontrar. Mas eu espero que em algum momento Deus coloque no seu coração. O que temos feito para demonstrar nossa gratidão a Deus? Jesus, ele perdoou o pecado dos 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. A gente vive hoje um momento de muita ingratidão. A gente recebe, mas não volta para agradecer. Infelizmente tem muita gente que é assim, irmãos. A gente precisa ser mais grato a Deus e às pessoas que nos abençoam. Eu preciso me lembrar dos feitos de Deus na minha vida. Preciso agradecer todos os dias. Porque eu sei onde eu já passei. A minha esposa sabe onde eu já passei. E só a misericórdia de Deus, só sendo curado por Deus, para você poder chegar, de repente, num local como esse aqui, ó, poder falar dele, falar desse amor que transformou a sua vida. Eu quero ser como esse único que voltou para agradecer. Jesus não tinha obrigação nenhuma de curar aquelas pessoas. Foi uma escolha dele curá-los. E Jesus também não fez a cura esperando nada em troca, não, porque ele não faz esperando nada em troca. E também nós não devemos fazer esperando nada em troca. Quando eu falo da gente voltar e ser grato, é uma questão sua com Deus e de gratidão, de reconhecimento. Essa é a palavra correta, é reconhecimento. Eu quero perguntar para você: o que você quer para a sua vida? Você quer apenas ser curado? Ou você quer também, além da cura, ser salvo? Essa é uma decisão exclusiva de cada um. Qual é a sua escolha? Olhando o contexto até aqui, irmãos, onde você está nessa história? Onde você se encontra nessa história? Ou quem você é nessa história? Vai analisando a sua vida e vê aonde que você está, se de repente você não precisa ir um pouquinho mais além. Versos 17 e 18, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro?
Isso mostra claramente o que a gente vive, a ingratidão. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Já falei, mas repito, porque o final é magnífico para esse que voltou. Cadê Arthur? Ali em cima. Eu estou caminhando para o final, irmãos. E eu quero que os irmãos prestem atenção. O que aconteceu com aquele único que voltou está no verso 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Não sei se os irmãos lembram que ele voltou, se prostrou aos pés de Jesus, louvando-o, o agradeceu. Jesus falou para ele: ó, levante-se e vá, sua fé te salvou. Foi isso que ele falou para a mulher também do fluxo de sangue. Levante-se e vá, porque tua fé te salvou. Eu não tenho dúvidas que ele quer falar isso para você também nessa noite. Levante-se e vá, tua fé te salvou. Apenas um, irmãos, voltou para agradecer. Quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Agora, quantos foram salvos? Apenas um. Em que grupo você quer estar? No grupo dos nove que foram curados, ou daquele um que, além de ser curado, foi salvo? O ministério pode vir aqui, por favor? O pastor Nete também vai estar orando, mas antes da oração, o ministério, Tiago, vou quebrar o protocolo, pedir para cantar Se Eu Me Humilhar novamente, pelo menos uma vez. Irmãos, às vezes nós vamos necessitar fazer sacrifícios para que a cura e a salvação possam chegar até nós. Sacrifício no sentido de eu reconhecer a minha condição e ser capaz de me prostrar aos pés de Jesus. E essa música, ela fala: se eu me humilhar diante do teu altar, completa, Tiago, e sacrificar aquilo que me custar. O que está te custando hoje para você se humilhar aos pés de Jesus? Eles vão estar cantando pelo menos uma vez e logo após o pastor vai estar orando. Mas eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, mais de uma pergunta. Eu gosto muito de perguntar. Acho que, por ser professor, a gente acaba fazendo isso. Se você se sente curado, você vai continuar sentado. Se você se sente curado e salvo, você vai se levantar. Eu vou repetir. Se você se sente curado, você vai ficar sentado. Mas se você se sente curado e salvo, você vai se levantar. E a última pergunta é um apelo que eu faço. Se você quer também ser curado e salvo, deixe a vergonha de lado e venha ao altar para que a gente possa orar por você e Jesus possa fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Tenha coragem, receba a cura,
mas receba também a salvação. Então, se você se sente curado, mas quer ser salvo, venha até aqui, o pastor vai estar orando por você. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Entregue-se totalmente para Jesus. Talvez esse seja o seu momento de fazer a sua entrega. Se você ainda não fez, aproveita a oportunidade. Abriu os olhos do A gente não sabe quantas oportunidades teremos nessa vida. Não deixe a oportunidade passar. Não tenha vergonha do que vão pensar ou falar. Pense naquilo que você pode ser depois de curado e salvo. Pense no local onde você pode habitar se você for salvo em Cristo Jesus. Que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O pastor vai orar, mas guarde essa frase: mas vale um dia na tua presença do que uma vida toda sem te conhecer. Que você possa sair daqui hoje curado, mas também salvo. Que você possa sair daqui além de curado, salvo. Pastor. Queremos agradecer por esta oportunidade que cada um de nós tivemos nessa noite. Que esse seleto auditório possa estar nas condições de curados e salvos. Se existe aqui alguém que ainda não tenha certeza da sua salvação, que hoje possa tomar a sua decisão ao lado de Jesus, também colocando no seu coração o desejo não somente de ser curado, mas também, especialmente, de ser salvo por Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e intercede por nós ao lado do Pai Celestial. Abençoa, Senhor, ao teu servo que trouxe a tua palavra aos nossos corações, que ele possa ser ricamente abençoado pelo teu poder, a sua misericórdia. Não somente a ele, sua família e todos aqueles aos quais tem ele transmitido a tua palavra. Guarda-nos enquanto aqui peregrinarmos. A cada um visitante, amigo, que está conosco nessa noite, se ainda sente que não foi curado por Jesus,
que não recline o seu sono antes de tomar essa decisão e aceitando no seu coração Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Dá, Senhor, que essa condição possa ser esclarecida ao seu coração, à sua vida, sabendo que não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Pai, abençoa todos e dê-nos, Senhor, uma noite de repouso e de reconciliação com o Teu Filho Jesus Cristo. E que a graça de Deus, o Pai eterno, a comunhão de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja sobre todos vós, seja sobre a vida do Teu servo e de todos aqueles que proclamam a Tua palavra, e com todo Israel de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmão.